Olá, hoje nós vamos ver a prova de Guapiaçu do processo seletivo que teve em 2018. Já sabemos que não vai ter prova esse ano, vai ser projeto, mas não sabemos ainda como será em Rio Preto, então vamos continuar vendo as provas para ver os conteúdos. As 10 primeiras questões é esse texto. O ônibus perde espaço para o metrô, trem e aplicativos nos deslocamentos de São Paulo. O ônibus perdeu espaço na matriz de transporte da Grande São Paulo, enquanto os deslocamentos por metrô, trens e aplicativos foram os que mais ganharam força nos últimos 10 anos. Na distribuição de viagens na Grande São Paulo, a sua participação recuou de 24% em 2007 para 21% em 2017. Em números absolutos, passou de 9 milhões de viagens para 8,6 milhões por dia. Mesmo assim, os ônibus seguem como o principal modo de transporte público na região. Entre todos os transportes motorizados, perdem para os carros, que representam 27% dos deslocamentos. No mesmo intervalo de tempo, as viagens de metrô cresceram de 6% do total da matriz de transporte em 2007 para 8% em 2017, de 2,2 milhões de viagens para 3,4 milhões por dia. A maior participação do modelo metroviário é distribuída pelo metrô ao aumento do sistema, ainda que a expansão da rede sobre trilhos tenha ficado muito aquém das promessas do governo paulista nas gestões dos tucanos José Serra e Geraldo Alckmin. A ampliação das linhas levou a bancária Paula Carretti, de 34 anos, a desistir do ônibus e passar a intercalar seus deslocamentos entre carro e metrô, ao qual dá preferência. Marco todos meus compromissos perto de metrô, faculdade, médico. Ao enumerar os trajetos que faz diariamente, ela se surpreende. Entro pela linha verde, pego a amarela, a vermelha na hora do almoço, azul de manhã, enumera. Nossa, eu pego todas. Esse fenômeno não é surpresa para Francisco Cristóvão, do SP Urbano, sindicato que representa as empresas de ônibus paulistanas. A queda do ônibus em alguns lugares é porque a expansão do metrô passa a atender os passageiros de maneira mais próxima, afirma ele, que aponta a criação da linha 4 amarela, liga a zona oeste ao centro de São Paulo, e a expansão da linha 5 lilás na zona sul, como exemplos. É o caso do advogado José Beccari, de 64, que para sair dos Jardins todos os dias de manhã pegava ônibus até a Avenida Paulista, onde trabalha. Quando precisava ir ao Fórum da Barra Funda, a opção era o ônibus e metrô. Agora, linha 4 amarela, basta o último para todos os trajetos. Economiza o tempo, mais de 10 minutos. Quem também viu aumentar sua fatia na participação da mobilidade na Grande São Paulo foi a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que passou de 2% para 3% dos deslocamentos, de 800 mil para 1.300 viagens por dia. Embora não tenha ampliado sua rede, a companhia ganhou novos trens, reduziu intervalos e reformou estações, aumentando sua criatividade. O sistema, porém, ainda carece de investimentos em infraestrutura
que, assim como no metrô, acumula atrasos em seus principais projetos. Diante de uma nova licitação da Prefeitura de São Paulo, que deve contratar as empresas de ônibus para os próximos 20 anos, Cristóvão afirma que os contratos devem estar preparados para prestar novos serviços de mobilidade mais modernos. Espero que a licitação nos ajude a não perder passageiro para os aplicativos tipo Uber, 99 e Cabify, mas que sejamos mais flexíveis. Para ele, serviços de ônibus menores e mais confortáveis sob demanda podem ser uma alternativa. A pesquisa OD ouviu 156 mil pessoas com entrevistas presenciais em 32 mil domicílios escolhidos aleatoriamente, mas que contemplam a diversidade da Grande São Paulo. Os entrevistadores questionavam os moradores como eles haviam se deslocado no dia anterior. De acordo com o texto, o ônibus perdeu espaço na matriz de transporte da Grande São Paulo e continua sendo o segundo meio de transporte mais utilizado. E continua sendo o segundo meio de transporte mais utilizado. Então, alternativa D na questão 1. Questão 2. Segundo o texto, no que se refere ao deslocamento por metrô, ganhou novos trens, reduziu horários e reformulou estações? Não. Ampliou sua rede acima das expectativas dos últimos anos? Não. Perdeu passageiros para aplicativos tipo Uber, 99 e Cabify? Não. Mas, sim, aumentou 2% no período de 10 anos. Alternativa D na questão 2. Questão 3. Segundo o que foi apresentado no texto, o uso do metrô em detrimento do ônibus dá-se devido ao fato de que o metrô expandiu suas linhas e permite maior proximidade dos locais aos usuários e maior agilidade no tempo. Então, a alternativa A está correta, de acordo com o texto. Na B, os ônibus não alcançam todos os lugares a que o metrô tem acesso? Não. O metrô investiu mais em infraestrutura? Não. O ônibus é um meio de transporte muito mais confortável devido ao calor e engarrafamento? Também não. Então, alternativa A, na questão 3. Questão 4. O pronome sua, destacado no segundo parágrafo do texto, tem como referente, então vamos voltar no texto. Vamos voltar ao texto. No segundo parágrafo, o pronome sua. Na distribuição de viagens à Grande São Paulo, a sua participação. Qual é a participação que fala aqui? Aqui está falando do ônibus. A participação do ônibus. Então, alternativa D na questão 4. Questão 5. Assinale a alternativa em que o trecho apresenta uma estrutura que não está de acordo com as regras de concordância. O ônibus perdeu espaço na matriz de transporte da Grande São Paulo. Está correto. A ampliação das linhas levou a bancária Paula Carretti, de 34 anos, a desistir do ônibus e passar a intercalar seus deslocamentos entre carro e metrô. Correto. Diante de uma nova licitação da Prefeitura de São Paulo, vírgula, que deve contratar as empresas de ônibus para os próximos 20 anos, Cristóvão afirma que os contratos devem estar preparados para prestar novos serviços de mobilidade, então alternativa C. Mas vamos ver a D. A pesquisa OD ouviu 156 mil pessoas com entrevistas presenciais em 32 mil domicílios escolhidos aleatoriamente. Então, alternativa C, na questão 5, devido à vírgula aqui depois de São Paulo.
Na questão 6, no período, a maior participação do modelo metroviário é atribuída pelo metrô ao aumento do sistema, ainda que a expansão da rede sobre trilhos tenha ficado muito aquém das promessas do governo paulista. A locução conjuntiva destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por embora. Então, a maior participação do modelo metroviário é atribuída pelo metrô ao aumento do sistema, embora a expansão da rede. Não é todavia, não é visto que, nem contanto que, embora. Alternativa B. Questão 7. Observe o período, mesmo assim os ônibus seguem como principal meio de transporte público da região. Entre todos os transportes motorizados, perdem para os carros, que representam 27% dos deslocamentos. O pronome relativo tem como referente. Então, entre todos os transportes utilizados, perdem para os carros, que então os carros é o referente do pronome relativo que. Carros, alternativa D. Questão 8. No período, para ele, serviços de ônibus menores e mais confortáveis, sob demanda, podem ser uma alternativa. Os termos destacados pertencem às classes morfológicas correta e respectivamente. Para é preposição, então A ou B. Confortáveis, adjetivo, então alternativa B. Mas se quiser olhar a última demanda é um substantivo, então na questão 8, alternativa B. Questão 9. No penúltimo parágrafo, os colchetes foram utilizados com função de fazer referência à etimologia das palavras, intercalar palavras não pertencentes ao texto, indicar omissões de partes da transição de um texto. Então, no penúltimo parágrafo, tem o uso de colchetes aqui, tipo Uber 99 e Cabify. Então, isolar palavras de caráter explicativo, alternativa D. Na questão 10, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está apresentada em sua forma nominal. Na questão 10, o ônibus perdeu espaço na matriz de transporte da Grande São Paulo. Não. Mesmo assim, os ônibus seguem como o principal modo de transporte público na região. Também não. A maior participação do modelo metroviário é atribuída pelo metrô ao aumento do sistema. Também não. Espero que a licitação nos ajude a não perder, então, a alternativa D na questão 10. Questão 11. A soma de 3 números inteiros e consecutivos é 60. Que números, respectivamente, são esses? Números consecutivos são aqueles que são um seguido do outro na contagem ou na lista de números naturais. Então, já podemos tirar 15, 20, 25, 11 e 48. Se eu somar 18, 19 e 20, não dá 60. Então, a alternativa D, 19, 20 e 21.
Reinaldo é proprietário de uma loja que vende carros e motos. Tem um total de 40 veículos. Se o total de rodas dos carros é de 100 e o total de rodas de moto é de 30, quantos carros e quantas motos o senhor Reinaldo tem em sua loja? Então, o total de rodas de carro é 100. Cada carro tem 4 rodas, 100 dividido por 4, 25. O total de rodas de moto é 30, 30 dividido por 2, 15. Então, na questão 12, alternativa C. A proposição Luiz Gustavo é inteligente ou é muito esforçado tem como negação, aqui entra a tabela verdade, e a negação de ou é o não e. Então, Luiz Gustavo não é muito inteligente e não é muito esforçado. Então, na questão 13, alternativa B. Você nega os dois e muda o ou pelo e. Na questão 14, para determinado concurso inscreveram-se 2.200 candidatos para os cargos A, B e C. 1.000 se inscreveram para o cargo A, 800 para o cargo B, 600 para o cargo C. Sabe-se que alguns se inscreveram para os cargos A e B simultaneamente. Quantos candidatos se inscreveram para os cargos A e B simultaneamente? Então, aqui você sabe que são 2.200 candidatos. Se você somar os candidatos que se inscreveram em A e em B, vai dar 1.800. E se você somar uns 600 para o cargo C, dá 2.400. Então, passou quanto? 200. Então, quantos se inscreveram para A e B simultaneamente? 200, alternativa C. A negação da proposição, se Carolina não foi eliminada na última fase do concurso, então ela será nomeada para o cargo. Negação do C, então. Negação do C, então, é o não ou não, então. Então, se eu falar, se Carolina não foi eliminada na última fase do concurso, então ela será nomeada. Se eu quero negar isso, basta eu fazer o contrário. Se Carolina não foi eliminada na última fase do concurso, então ela não será nomeada para o cargo. No caso de lógica, tem várias formas de negar uma proposição. Então, aqui é, se Carolina não foi eliminada na última fase do concurso, então ela não será nomeada para o cargo. Então, alternativa B. Eu nego a segunda, então a primeira. Alternativa B. Não tem a palavra C, mas tem o então. Na 16, 6 pedreiros demoram 30 dias para fazer uma obra. Antes de começar a obra, 2 pedreiros ficaram doentes. Quantos dias os pedreiros que sobraram vão demorar a acabar essa mesma obra?
Então, 6 pedreiros demoram 30 dias. Então, ficaram 4 pedreiros. E aí eu quero saber quantos dias. 6 demora 30. Então, 2 vai demorar 90. Se 2 vai demorar 90, 4 vai demorar 45 dias, alternativa A. Então, se eu divido a minha quantidade de pedreiro em 3, para chegar em 2, 6 dividido por 3 dá 2, eu divido o meu tempo. Então, dá 10. 6 pedreiros demoram 30 dias. Então, 4 vai demorar 45 dias. 17. O pai, a idade de pai e filho somadas é de 65 anos. A idade do pai está para a do filho, assim como 9 está para 4. Então, 9 sobre 4 é a minha fração. Eu tenho que achar uma fração equivalente. E dê 65. Então, 9 está para 4. Se eu multiplicar por 5, esse 9 e esse 4, para achar uma fração equivalente, 9 sobre 4, se eu multiplicar por 5, dá 45 sobre 20. Então, alternativa B, na questão 17. No dia 3 deste mês, uma geladeira estava sendo vendida por R$ 1.600. No dia 15, este produto sofreu uma redução de 50% no seu preço. No dia 30, foi reajustado com um aumento de 50%. Então, repara, ela sofreu uma redução de 50%, 50% de 1.600, 800. Então, ela estava custando 800. Depois foi reajustado com um aumento de 50%. 50% de 800 dá 400, eu somado a 1.200. Então, no dia 3, a geladeira estava mais barata. Alternativa A na questão 18. Não. No dia 3, a geladeira estava mais cara, desculpa. A geladeira estava mais barata no dia 30, então, cuidado aqui para não errar nas alternativas. Porque no dia 3 ela estava sendo vendida por 1.600, no dia 30, 1.200. Então, no dia 3 ela estava mais cara. Então, alternativa C. Na questão 19, uma aplicação de 15 mil reais em um fundo de investimento com taxa de 2% ao mês, após 1 ano e meio, obteve um montante de... Então, repara, 2% ao mês durante 1 ano. Aqui não fala se é juros simples ou composto, mas você tem as alternativas. Uma aplicação em um fundo de investimentos. Então, não tem como diminuir, então não é alternativa C.
E também não tem como aumentar tudo isso 2% ao mês durante um ano. Então, alternativa D, 20.400. Foi construído um triângulo a partir das coordenadas do plano cartesiano, como mostra o desenho abaixo. Vou pegar a prova aqui. Ver se dá para enxergar. O que está escrito nesse triângulo. Realmente não dá para enxergar o que está escrito no triângulo. Nessa foto que me mandaram. Mas o número que estiver aqui no último, o último número de maior número, eu subtraio do segundo, então do primeiro, então vai ser a medida do meu cateto. A mesma coisa eu faço no outro cateto. Eu subtraio o maior do menor, eu tenho a outra medida. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu multiplico os dois números que eu encontrei e divido por 2. Agora já começam as questões de legislação educacional. De acordo com o disposto na Constituição Federal, pode-se afirmar que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial? Sim. As universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Sim. É facultativo às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei? Sim. Então, alternativa D, todas estão corretas, 1, 2 e 3. Conforme o disposto na Lei Federal número 9.394, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, são incumbências dos docentes, exceto zelar pela aprendizagem dos alunos, correto. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento? Não. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias da comunidade? Sim. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, a alternativa B é a incorreta. Alternativa B, então, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Na questão 23. Segundo a Lei Federal 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. De acordo com o ECA, o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Nos seguintes aspectos, opinar a expressão? Sim. Participar da vida política na forma da lei? Sim. Preservação da imagem e da identidade? Esse não. Vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários salvadas as restrições legais. Então, a alternativa C, a correta, na questão 23. Na questão 24, de novo, conforme o ECA, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis,
Sim. Por falta, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, sim. Em razão de sua conduta, sim. Alternativa D, todas estão corretas. 1, 2 e 3. Conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação Básica, número 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a avaliação do ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas: avaliação da aprendizagem, avaliação institucional interna e externa, e avaliação das redes de educação básica. A avaliação institucional interna baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor e estudante, conhecimento, vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução? Não. Não precisa nem terminar de ler. Tem como referência o conjunto dos conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado? Não. Ocorre periodicamente e é realizado por órgãos externos à escola? Não. Deve ser prevista no projeto político-pedagógico? Sim. Detalhado no plano de gestão? Sim. Realizado anualmente, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante a ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além da clareza quanto ao que seja a qualidade social da aprendizagem da escola. Então, alternativa D, na questão 25. Segundo a resolução número 7 de 2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios: legais? Não. Estéticos? Sim. Éticos? Sim. Políticos? Sim. Então, questão 26, alternativa C, 2, 3 e 4, apenas. Na questão 27, conforme disposto nos parâmetros curriculares nacionais, a prática de todo professor, mesmo de forma inconsciente, sempre pressupõe uma concepção de ensino e aprendizagem, que determina sua compreensão dos papéis de professor e aluno, da metodologia, da função social da escola e dos conteúdos a serem trabalhados. Na tradição pedagógica brasileira, pode-se identificar a presença das seguintes tendências pedagógicas: temos a tradicional, temos a tecnicista, temos aquelas marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas, e temos a renovada. Então, a alternativa D, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Na questão 28, os parâmetros curriculares nacionais configuram uma proposta flexível a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e constituem um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental em todo o país. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, é correto afirmar que a transversalidade proposta nos PCNs possibilita ao professor desenvolver o trabalho com abordagem mais formalista? Não. Para a aprendizagem de conceitos, é necessária a prática constante, coerente, sistemática, em que valores e atitudes almejados sejam expressos no relacionamento entre pessoas e na escolha de assuntos a serem tratados? Não. Os conteúdos procedimentais não necessitam da intervenção direta do professor? Também não. E a última, os objetivos propostos nos PCNs concretizam as intenções educativas em termos de capacidades
que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. Então, a alternativa D, na questão 28. Na questão 29, de acordo com o referencial curricular para a educação infantil, a definição de objetivos em termos de capacidades visa ampliar a possibilidade de concretização das intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos comportamentos e as aprendizagens que convergem para ela podem ser de naturezas diversas. A partir do referencial, as capacidades de ordem afetiva não estão associadas. A construção da autoestima? Não. As atitudes no convívio social? Não. Mas sim a possibilidade de construção de valores que norteiam a ação das crianças. E também não é a última compreensão de si mesmo e dos outros. A possibilidade de construção de valores que norteiam a ação das crianças. Alternativa C, na questão 29. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação para a Educação Básica, número 5 de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as instituições devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo utilização de múltiplos registros realizado por adultos e crianças, sim. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil, sim. Observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, sim. A retenção das crianças na educação infantil, não. Então, alternativa C, 1, 2 e 3 apenas. Agora já começa conhecimentos específicos. De acordo com Jussara Hoffmann, em avaliação na pré-escola, um olhar sensível e reflexivo sobre as crianças, é urgente analisar o significado da avaliação no contexto próprio da educação infantil, resgatando seus pressupostos básicos e evitando tenazmente seguir modelos da prática classificatória da escola tradicional. Para a autora, é preciso ressignificar a avaliação em educação infantil como acompanhamento e oportunização ao desenvolvimento máximo possível de cada criança, assegurando alguns privilégios próprios dessa instância educativa, tais como o não atrelamento ao controle burocrático do sistema oficial de ensino em termos de avaliação e autonomia em relação à estrutura curricular. Essa está correta de acordo com Jussara Hoffmann. Mas vamos ver as posteriores. Na educação infantil, a avaliação constitui-se uma obrigatoriedade, não. Os estudos e pesquisas realizadas sobre avaliação em todos os graus de ensino permitem concluir que práticas classificatórias têm sido exercidas em benefício dos alunos, não. As instituições de educação infantil não absorvem práticas de regimento seriado no ensino regular, então também não. Então, na questão 31, alternativa A. Questão 32, conforme Jussara Hoffmann, avaliação na pré-escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. O tema da avaliação é complexo, justamente porque é diretamente dependente da observação das crianças em sua exploração permanente do mundo e da aproximação dos educadores com a realidade sociocultural dessas crianças, à luz de suas próprias representações, teorias, sentimentos. De acordo com a autora, pode-se afirmar, no que se refere à avaliação, trata-se de um diagnóstico de capacidades? Não, mas sim trata-se de uma apreciação de variedades de ideias e estratégias de ação que as crianças
apresentam para mediar ações educativas que favoreçam o desenvolvimento. Então, na questão 32, alternativa B. Mas nas outras, deve-se conceber a avaliação como um jogo de regras uniformes e definidas? Não. O olhar do educador deve incidir apenas sobre a criança individualmente? Também não. Jussara Hoffmann, em Avaliação na Pré-Escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, aponta os seguintes pressupostos básicos no delineamento de uma proposta de avaliação mediadora na educação infantil. Uma proposta pedagógica que vise levar em conta a diversidade de interesses e possibilidades de exploração do mundo pela criança, respeitando sua própria identidade sociocultural e proporcionando-lhe um ambiente interativo rico em materiais e situações a serem experienciadas. Correto. O processo avaliativo permanente de observação, registro e reflexão acerca da ação e do pensamento das crianças, de suas diferenças culturais e de desenvolvimento, embasador do repensar do educador sobre o fazer pedagógico, correto? Um professor curioso, investigador do mundo da criança, agindo como mediador de suas conquistas, no sentido de apoiá-la, acompanhá-la e favorecer-lhe novos desafios. Então, está correto, alternativa D, todas estão corretas, 1, 2 e 3. Agora, Paulo Freire. De acordo com Paulo Freire, em Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, estudar exige de quem o faz uma postura crítica, sistemática. Essa postura crítica fundamental, indispensável ao ato de estudar, requer de quem a ele se dedica, que assuma o papel de sujeito deste ato, correto. Que o estudo de um tema específico exige do estudante que se ponha, tanto quanto possível, a par da bibliografia que se refere ao tema ou ao objeto de sua inquietude, correto? Que o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo, correto? Que o ato de estudar demanda humildade, correto também. Que o ato de estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto, cuja mediação não se encontra nos temas de que ele trata. Esta relação dialógica implica a percepção do condicionamento histórico-sociológico, ideológico do autor, sempre o mesmo do leitor. Então, a 5 está incorreta. Então, apenas 1, 2, 3 e 4, alternativa C. A partir de Paulo Freire, em Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, é incorreto afirmar que o ato de estudar não se reduz à relação leitor-livro ou leitor-texto, correto, não se reduz. Os livros, em verdade, refletem o enfrentamento de seus autores com o mundo, correto. Estudar é também, e sobretudo, pensar a prática, e pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo, correto. Quem estuda não deve assumir uma postura curiosa. Então, essa aqui está incorreta. Alternativa D na questão 35. Agora, Terezinha Zeredo Rios, em compreender e ensinar por uma docência de melhor qualidade, em toda ação docente encontram-se as dimensões. Então, em toda ação docente encontram-se as dimensões. Técnica, sim. Cultural, não. Cultural não é uma dimensão da ação docente. Estética, sim. Política, sim. E ética, sim. Então, alternativa C. Apenas 1, 3, 4 e 5. Na questão 37, segundo José Carlos Libânio, em Didática, nos diversos momentos do processo de ensino,
são tarefas da avaliação, a realização de provas, a verificação e atribuição de notas ou conceitos? Não. Mas sim a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa, então, alternativa B. Mas vamos ver as outras. A coleta de dados sobre aproveitamento dos alunos e a comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos? Não. A qualificação dos resultados obtidos e a tomada de decisão em relação às atividades didáticas seguintes? Não. Então, na questão 37, alternativa B. Na questão 38, para José Carlos Libani, em didática, a inter-relação entre professor e alunos não se reduz à sala de aula, implicando relações bem mais abrangentes de acordo com o autor. Relações bem mais abrangentes. De acordo com o autor, a eficácia do trabalho docente não depende da filosofia de vida do professor? Não, depende. Depende sim. Professor e aluno estão inseridos na dinâmica das relações sociais? A sociedade, por sua vez, é um todo homogêneo? Não. Há antagonismos e interesses distintos entre grupos e classes sociais que não se refletem nas finalidades do papel atribuídos às escolas? Também não. Agora, olha o último. O professor não é apenas professor, ele participa de outros contextos de relações sociais, onde é também aluno, pai, filho, membro de sindicato, de partido político ou de um grupo religioso. Esses contextos se referem uns aos outros e afetam a prática do professor. Então, a alternativa D, na questão 38. Questão 39. De acordo com Eliane Costa, Rosana Estela, Silvana Januário, Thaís Helena Ferreira, em rótulos, embalagens e companhia, os fazeres na educação infantil, o interesse das crianças pelos rótulos tem ajudado no processo de aprendizagem da escrita. Além disso, segundo a autora, é possível explorar os rótulos através de leitura visual, sensorial e sonora? Sim. Aspecto comunicativo e funcional? Sim. Aspecto gráfico? Sim. Aspecto simbólico também. Então, alternativa D, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Última questão, segundo Mara Campos de Carvalho, em O Porquê da Preocupação com o Ambiente Físico, os fazeres na educação infantil, alguns aspectos importantes para o desenvolvimento infantil deveriam estar presentes no planejamento do ambiente, especialmente considerando ambientes infantis coletivos. Para a autora, todos os ambientes infantis deveriam promover excessos, deveriam promover identidade pessoal, deveriam promover desenvolvimento de competência, deveriam promover oportunidade para movimentos corporais. Então, a incorreta aí, alternativa D, sensação de insegurança e incerteza. A maioria nessa prova foi alternativa D, nessa prova de 2018 de Guapiaçu. Caiu alguns autores, caiu Rios, caiu Libânio, caiu Freire, Hoffmann, bastantes questões de Hoffmann, e não fugiu do edital, mas vamos ver as próximas, porque esse ano vai ser prova por projeto, avaliação de projeto, não teremos a prova escrita. Mas vamos estudando os próximos vídeos, outras provas da região de São José do Rio Preto. Bons estudos e até a próxima. Uma certa maneira.